Imagine descobrir que o homem com quem você dividiu sua vida por 20 anos é um monstro, que o castelo de luxo que você chamava de lar foi construído sobre mentiras e crimes. Esta não é uma história de ficção distante. É a jornada de Helena, uma mulher que trocou o glamour de São Paulo pela poeira de uma cidade esquecida, apenas para descobrir que o verdadeiro perigo não estava na pobreza, mas no passado que ela tentava desesperadamente deixar para trás. Prepare-se para uma trama de tirar o fôlego, onde a confiança é uma arma e a verdade tem um preço devastador. Helena e Ricardo personificavam o sucesso paulistano. Ele, o dono de uma renomada agência de investigação e segurança corporativa. Ela, a esposa perfeita, administradora do lar impecável no bairro dos Jardins e mãe dedicada de Mariana, uma pré-adolescente doce que lutava contra a asma. Por quase 2 décadas, Helena viveu em função de Ricardo. Sua rotina era um balé perfeitamente coreografado para agradá-lo. Desde o café da manhã com grãos importados, até os jantares sociais onde sua elegância era um cartão de visitas para os negócios do marido. Ela havia abandonado a faculdade e seus próprios sonhos para se tornar a base sobre a qual Ricardo construiu seu império. Mas sob a superfície de felicidade e riqueza, o alicerce do casamento apodrecia em silêncio, corroído por segredos que, uma vez revelados, fariam todo o edifício desmoronar. A música eletrônica pulsava, misturando-se ao tilintar de taças de champanhe e ao burburinho de conversas sobre ações e fusões. Helena sentia-se um acessório caro no evento de aniversário da empresa de Ricardo. Seu vestido de seda preta, um contraste gritante com o mal-estar que lhe revirava o estômago. A dor de cabeça que aprendera em casa havia diminuído, e ela decidira fazer uma surpresa. O que encontrou, no entanto, foi a sua própria ruína. Do outro lado do terraço, com vista para a Marginal Pinheiros iluminada, Ricardo estava na área de fumantes. Seus braços envolviam a cintura de uma loira 20 anos mais jovem, vestida num vermelho agressivo que parecia gritar vitória. E então ele a beijou. Não foi um beijo roubado, mas um beijo longo, íntimo, que falava de noites compartilhadas e segredos sussurrados. Helena sentiu o ar faltar, como se o peso de todos os arranha-céus de São Paulo tivesse desabado sobre seu peito. O mundo de aparências que ela tão cuidadosamente mantinha acabara de se estilhaçar. Ela caminhou até eles, o som de seus saltos no piso de mármore parecendo um alarme de incêndio em sua mente. Ricardo a viu primeiro. O choque em seu rosto foi rapidamente substituído por uma máscara de frieza calculista. A jovem Larissa escondeu-se atrás dele, como uma criança pega em flagrante. O silêncio entre os três era mais ensurdecedor que a música. Há quanto tempo? A voz de Helena saiu como um sussurro rouco, um fiapo de som na noite paulistana. Ricardo não respondeu com palavras, apenas com um leve aceno de cabeça. Foi o suficiente. Aquele gesto mínimo era a pá de cal em 2 décadas de dedicação. Helena não gritou, não chorou. Ela apenas se virou, sentindo os olhares de todos os convidados como agulhas em sua pele. Manteve a postura ereta, a coluna rígida. Deixou que a última imagem que ele tivesse dela fosse a de sua elegância intacta, enquanto por dentro, tudo o que ela conhecia se transformava em cinzas. A volta para casa foi um borrão. Na cozinha de aço escovado e quartzo branco, ela sentou-se na escuridão, o corpo estranho e pesado. A ideia de arrumar as malas, de ir para algum lugar, parecia um esforço hercúleo. Mariana, sua filha, a encontrou ali, uma estátua imóvel na penumbra. Mãe, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o papai? A voz da menina tremeu de medo. Helena fechou os olhos, uma única lágrima escorrendo quente por sua bochecha. Como explicar o inexplicável para uma criança de 12 anos que idolatrava o pai? Querida, o papai, ele vai ter uns problemas no trabalho. Ele precisa de um tempo sozinho. Mentiu, as palavras arranhando sua garganta. Nós vamos passar um tempo na chácara em Vila das Flores, só por 1 mês.
Eu não quero ir, protestou Mariana cruzando os braços. Por que a gente tem que sair? O que eu fiz de errado? O grito contido de Helena transformou-se em uma ordem ríspida. Você vai. E ponto final. Vá arrumar suas coisas. Agora. Ricardo chegou tarde, quando as malas já estavam no hall de entrada. O cheiro de seu perfume caro e do álcool impregnava o ar. Ele não parecia arrependido, apenas irritado. O que é isso? Um drama adolescente? Ele disse apontando para a bagagem. Aonde você pensa que vai com a nossa filha? Para a Vila das Flores, para a única coisa que é realmente minha, respondeu Helena, a voz fria como gelo, referindo-se à chácara que comprara com a herança de seus pais. Nós vamos nos divorciar. Ricardo riu, um som seco e sem humor. Divorciar? E vai viver de quê, Helena? Você não trabalha há 20 anos. Acha que vai conseguir sustentar a Mariana com o quê? Lavando pratos? Pense bem. Eu pago as contas, a escola dela, o plano de saúde. Se você não for uma mulher inteligente, eu peço a guarda dela. E eu ganho. A lei fica do lado de quem tem condições. A ameaça velada pairou no ar, venenosa. Ele não estava pedindo perdão. Estava ditando os termos de sua rendição. A viagem para a Vila das Flores pareceu durar uma eternidade. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pelos soluços contidos de Mariana no banco de trás e pelo zumbido monótono da rodovia Castelo Branco. A cada quilômetro que se afastava de São Paulo, Helena sentia uma mistura de pânico e um estranho alívio. A chácara, que em suas memórias era um refúgio ensolarado, surgiu na penumbra do fim de tarde como uma casa mal assombrada. O mato alto tomava conta do jardim, a tinta das paredes descascava e um cheiro de mofo e abandono os acolheu na porta. A mobília estava coberta por lençóis brancos, como fantasmas de um tempo mais feliz. É aqui que vamos morar? Perguntou Mariana, o desprezo evidente em sua voz. Helena não respondeu. Apenas ficou parada no meio da sala, sentindo-se tão abandonada e em ruínas quanto aquela casa. A liberdade que ela pensou que encontraria tinha, por enquanto, o gosto amargo da decadência e da solidão. A primeira noite foi um pesadelo. A quietude do campo era assustadora, preenchida por sons estranhos que a cidade abafava. O coachar de sapos, o cricrilar insistente de grilos, o farfalhar de folhas ao vento. Helena deitou-se na cama empoeirada, o colchão afundado no meio, e se permitiu chorar pela primeira vez. Chorou pela traição, pela humilhação, mas acima de tudo, chorou por sua própria insignificância. Quem era ela sem Ricardo? Apenas uma mulher de quase 40 anos, sem profissão, sem dinheiro, com uma filha para criar. A mulher que sabia escolher o vinho certo para cada ocasião e organizar um jantar para 50 pessoas de olhos fechados. Habilidades inúteis agora. A escuridão do quarto parecia engoli-la, e o futuro se estendia à sua frente como aquela noite, sem estrelas, sem luz, apenas um vazio profundo e assustador. Na manhã seguinte, o sol forte de setembro revelou a extensão do abandono. Helena acordou com uma estranha sensação de irrealidade. Olhou para as cortinas floridas e desbotadas, e por um instante não soube onde estava. Seu cérebro, como um mecanismo de defesa, tentava apagar a nova realidade. A dor em seu peito era física, uma pontada aguda a cada respiração. Ela se levantou, os pés descalços no piso frio de cerâmica, e foi para a cozinha. A pequena geladeira continha apenas uma garrafa de água. O armário, um pacote de café solúvel vencido. A fome e a necessidade a forçaram a sair. Precisava encontrar o mercadinho local, comprar o básico para sobreviver. Vestiu uma calça jeans e uma camiseta, roupas que não usava há anos, e sentiu-se despida de sua armadura de grife. Pela primeira vez em muito tempo, Helena era apenas Helena, sem o sobrenome, sem o status, sem a proteção de Ricardo, e isso era apavorante.
A caminhada até o centro da pequena Vila das Flores foi um choque cultural. O asfalto dava lugar à terra batida e o cheiro de poluição era substituído pelo aroma de mato e terra molhada. Ao passar por um portão de madeira, uma mulher robusta, de cabelos grisalhos presos num coque e um vestido florido, a observou com curiosidade. "Bom dia. A senhora é nova por aqui?" A mulher disse, a voz forte e sem rodeios. "Sou a moradora da chácara dos Flamboyants", respondeu Helena, hesitante. "Ah, a casa do seu Osvaldo, que Deus o tenha. Então é sua agora? Pensei que vivia alugada no verão. Eu sou a Lourdes, Dona Lourdes. Moro aqui há 50 anos. Se precisar de qualquer coisa, açúcar, um dedo de prosa, é só chamar." A simpatia da mulher era genuína, mas seus olhos analisavam Helena da cabeça aos pés, catalogando cada detalhe. Helena sentiu que sua vida acabara de se tornar o principal tópico de conversas na vizinhança. Enquanto Helena conversava com Dona Lourdes, o som de um motor se aproximando chamou sua atenção. Uma motocicleta simples, uma Honda CG antiga, parou perto delas. O piloto era um homem de uns 40 e poucos anos, vestindo uma camisa de flanela e jeans. Ele tirou o capacete, revelando um rosto sério e olhos de um azul surpreendentemente profundo. Havia uma beleza rude nele, uma melancolia que o tornava intrigante. "Dona Lourdes", ele cumprimentou com um aceno de cabeça. "Mateus, já indo para a serraria?", respondeu a vizinha, o tom de voz mudando sutilmente, tornando-se mais cauteloso. O homem, Mateus, olhou para Helena. "Bem-vinda à vizinhança", ele disse, sua voz grave e calma, antes de colocar o capacete e partir. Assim que ele se afastou, Dona Lourdes se inclinou para Helena e sussurrou: "Cuidado com esse aí, minha filha. Ele é boa pessoa, prestativo, mas tem história. Dizem que ele matou a esposa. Passou quase 10 anos na cadeia por causa disso." A revelação de Dona Lourdes caiu como uma pedra no estômago de Helena. Um assassino. Seu vizinho era um assassino. Ela voltou para a chácara sentindo um calafrio, apesar do calor abafado. A tranquilidade do campo agora parecia sinistra. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Naquela noite, ela trancou todas as portas e janelas, o coração batendo descompassado a cada ruído. Ela havia fugido do perigo emocional de um casamento tóxico para se encontrar ao lado de um perigo físico real. Ou será que era apenas fofoca de cidade pequena? A imagem dos olhos azuis de Mateus, tristes e profundos, não saía de sua cabeça. Não pareciam os olhos de um assassino. Mas o que ela sabia sobre assassinos? Nada. Absolutamente nada. Sua antiga vida a protegera de todas as realidades cruas do mundo. Agora, sem seus muros de proteção, ela estava completamente exposta. As semanas se arrastaram. A rotina de Helena se resumia a limpar a casa, cuidar do jardim e tentar manter Mariana entretida, uma tarefa quase impossível. A menina sentia falta das amigas, da internet de alta velocidade, de tudo. Um dia, explorando a propriedade, Helena notou uma pequena casa no limite do terreno, quase engolida pela vegetação. Parecia abandonada. No entanto, à noite, ela começou a ver a luz fraca de uma lamparina na janela. Dona Lourdes logo trouxe a fofoca. "É uma moça esquisita. Chegou há uns meses. Ninguém sabe de onde veio. O nome dela é Júlia. Não fala com ninguém. Acho que é meio pancada da cabeça." A curiosidade de Helena foi aguçada. Primeiro um ex-presidiário, agora uma reclusa misteriosa. Vila das Flores era um lugar muito mais complexo do que parecia. A monotonia de sua nova vida estava prestes a ser quebrada de forma violenta e inesperada. Certa noite, Helena não conseguia dormir. A insônia, sua companheira constante, a levou para a varanda. O ar estava pesado, com cheiro de chuva que não vinha. Foi quando ela viu uma fumaça escura subindo da direção da casa de Júlia, seguida por um brilho alaranjado que dançava contra o céu noturno.
Fogo. Sem pensar, ela correu. O mato arranhava suas pernas, o coração martelando contra as costelas. A pequena casa estava em chamas, o fogo consumindo a madeira seca com uma velocidade assustadora. Júlia! Ela gritou, batendo na porta que não se abria. O pânico a dominou. Não havia tempo para chamar ajuda. Helena pegou uma pedra grande do jardim e, com toda a força que conseguiu reunir, quebrou a janela. A fumaça a atingiu como um soco, quente e sufocante. Ela pulou para dentro, o vidro cortando sua mão, a adrenalina anulando a dor. Dentro da casa, o calor era infernal. Helena rastejou pelo chão, tentando enxergar através da fumaça densa. Encontrou Júlia caída perto da cama, desacordada. A jovem era leve. Helena a colocou sobre os ombros e, com um esforço sobre-humano, arrastou-a para fora, de volta para o ar da noite. Júlia tossiu, voltando a si, os olhos arregalados de pavor e confusão. Meu Deus! Sussurrou Helena, ofegante, enquanto os vizinhos, atraídos pelo fogo, começavam a aparecer com baldes de água. Mateus foi o primeiro a chegar, organizando os homens com uma calma impressionante. Mas era tarde demais. Eles só puderam assistir enquanto o fogo devorava a pequena casa, transformando-a em um esqueleto carbonizado. Júlia tremia, enrolada em um cobertor que alguém lhe deu, olhando para as chamas sem dizer uma palavra, como se não apenas sua casa, mas todas as suas memórias estivessem sendo consumidas ali. Com a casa destruída e sem ter para onde ir, Helena fez a única coisa que seu coração mandou. Você pode ficar comigo. Ela ofereceu a Júlia, que a olhou com olhos vazios. A jovem não tinha documentos, não tinha dinheiro, não tinha nada além da roupa do corpo. Sua presença na chácara era estranha. Ela era silenciosa, quase fantasmagórica. Ajudava nas tarefas domésticas com uma eficiência mecânica, mas parecia flutuar pela casa, desconectada da realidade. Quando Helena tentava perguntar sobre seu passado, sobre sua família, Júlia apenas balançava a cabeça. Eu não me lembro. Era tudo o que dizia. A amnésia era uma parede impenetrável. Para Mariana, a nova moradora era uma distração bem-vinda. Elas jogavam xadrez na varanda e a presença de Júlia parecia preencher um pouco do vazio que a ausência do pai havia deixado. O ar fresco do campo, que deveria ser um alívio para a asma de Mariana, tornou-se um inimigo. O pólen das flores silvestres desencadeou uma crise severa. A menina começou a ofegar, o rosto pálido, os lábios azulados. O som de seu chiado era a trilha sonora do pior pesadelo de Helena. Ela pegou o inalador, a bombinha de emergência, mas o dispositivo estava vazio. O pânico gelado tomou conta dela. A cidade mais próxima com um hospital ficava a 40 minutos de distância, em uma estrada de terra esburacada. Mãe, eu não consigo, sussurrou Mariana, agarrando o peito. Helena entrou em desespero. Foi Júlia quem agiu. Precisamos de salbutamol. Alguém na vila deve ter, ela disse, a voz surpreendentemente firme e autoritária. Vá procurar. Eu fico com ela. Helena, paralisada pelo medo, viu Júlia deitar Mariana de lado, monitorando sua respiração com uma calma profissional que não condizia com a garota perdida que ela parecia ser. Helena correu de porta em porta, o desespero a impulsionando. Dona Lourdes não tinha. O vizinho seguinte também não. Quando estava prestes a perder as esperanças, viu Mateus chegando em sua moto. Sem fôlego, ela explicou a situação. Sem uma palavra, ele subiu na moto novamente e acelerou, desaparecendo numa nuvem de poeira. O tempo se arrastava. Mariana estava cada vez mais fraca. Helena segurava a mão da filha, rezando para todos os santos que conseguia lembrar. Minutos que pareceram horas depois, a moto de Mateus derrapou em frente à casa. Ele saltou, estendendo um inalador novo para Helena. Um colega da serraria, a filha dele também tem, ele disse ofegante.
Júlia pegou o aparelho, administrou a medicação em Mariana com uma técnica precisa, acalmando-a. Lentamente, a respiração da menina começou a se normalizar. O chiado diminuiu. A cor voltou ao seu rosto. Ela estava salva. E tudo graças ao vizinho assassino e à garota sem memória. No dia seguinte, Helena foi até a casa de Mateus para agradecer. O lugar era simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Havia livros por toda parte. Eu não sei como te agradecer. Você salvou a vida da minha filha, disse ela, a voz embargada. Ele apenas deu de ombros. Qualquer um faria o mesmo. Não, não faria. Ela insistiu. O silêncio se instalou entre eles. Helena então tomou coragem. A Júlia, você a conhecia antes do incêndio? Mateus suspirou. Um som pesado. Eu a encontrei. Meses atrás, no meio do inverno, na beira da estrada. Estava ferida, com hipotermia, e não se lembrava de nada. Tinha medo da polícia, de hospitais. Eu a ajudei a se instalar naquela casinha. Levei comida. Ela parecia estar fugindo de algo muito sério. Eu não sabia mais o que fazer. A revelação adicionou outra camada ao mistério. Júlia não aparecera do nada. Alguém a deixara na estrada para morrer. A gratidão de Helena por Mateus se transformou em uma curiosidade crescente. As pessoas dizem, ela começou hesitante, que você esteve preso. Ele a encarou, os olhos azuis sem piscar. É verdade, 8 anos. Eles dizem que foi por ter matado sua esposa. Uma sombra de dor cruzou o rosto dele. É o que dizem, ele respondeu, a voz baixa. Mas eu não a matei, Helena. Eu a amava mais do que tudo. Fui vítima de uma armação. Plantaram provas, compraram testemunhas. O pai dela era um homem poderoso e me odiava. Ele contratou a melhor agência de investigação de São Paulo para garantir que eu fosse condenado. E conseguiu. Ele disse o nome da agência. O sangue de Helena gelou. Era a agência de Ricardo. Um arrepio percorreu sua espinha. Não podia ser uma coincidência. Simplesmente não podia. Uma semana depois, quando a vida parecia ter encontrado um novo e estranho ritmo, um carro de luxo preto surgiu na estrada de terra, parando em frente à chácara. Ricardo saiu do veículo. Estava mais magro, com olheiras profundas, mas ainda vestia seu terno caro. Mariana correu para abraçá-lo, um misto de alegria e confusão. Helena ficou paralisada na varanda. Eu fui um idiota, ele começou, a voz carregada de um arrependimento ensaiado. A Larissa, ela era uma espiã corporativa. Roubou meus clientes, meus dados, quase me levou à falência. Eu perdi tudo, Helena. Tudo o que importa. Perdi você. Por favor, volte para casa. Eu preciso de você. A nossa família precisa ficar unida. A performance era convincente. Ele parecia um homem quebrado, desesperado. Por um momento, o coração de Helena vacilou. A vida que ele oferecia era fácil, segura. A vida que ela tinha agora era cheia de incertezas e perigos. O dilema consumiu Helena. Voltar para a segurança de uma mentira conhecida ou permanecer na precariedade de uma verdade incerta? Mariana implorava para voltar. Dona Lourdes a aconselhava a perdoar, dizendo que homem é assim mesmo. Apenas Júlia e Mateus permaneciam em silêncio, seus olhares dizendo o que as palavras não ousavam. A história de Mateus sobre a agência de Ricardo ecoava em sua mente. Seria possível que seu marido fosse capaz de tamanha crueldade? De destruir a vida de um homem inocente por dinheiro? A imagem do Ricardo que ela conhecia, ambicioso, às vezes frio, mas não um criminoso, lutava contra essa nova e monstruosa possibilidade. No final, o medo e o hábito falaram mais alto. Ela ligou para Ricardo. Eu volto, disse, sentindo como se estivesse traindo a si mesma. Mas a chácara fica comigo, e a Júlia vem conosco até encontrar um lugar para ficar. O retorno a São Paulo foi surreal. A casa, antes seu santuário, agora parecia um museu frio. Cada objeto evocava uma memória manchada. Júlia,
Deslocada no meio de tanto luxo, passava os dias trancada no quarto de hóspedes. Ricardo era a personificação do marido arrependido. Flores, jantares, promessas. Mas Helena sentia um vazio. Sentia falta do cheiro de mato, do silêncio da noite, das conversas com Dona Lourdes. Sentia falta de Mateus. A lembrança de seus olhos tristes e da injustiça que sofrera a assombrava. Ela precisava saber a verdade. Certa tarde, quando Ricardo estava em uma reunião, ela entrou em seu escritório, um lugar que sempre fora proibido para ela. Seu coração batia forte. Ela não sabia o que procurava, mas sentia que a resposta estava ali, em algum lugar. A intuição a levou a um quadro na parede, uma paisagem sem graça que nunca combinou com a decoração. Atrás dele, um cofre digital. O código. Qual seria? Ela tentou a data de aniversário dela, de Mariana, do casamento. Nada. Então, uma lembrança veio à tona. Ricardo sempre dizia que seu maior trunfo era sua capacidade de parecer sentimental, enquanto era puramente lógico. Ela digitou a data de fundação da empresa dele. O cofre se abriu. Dentro, havia várias pastas. A maioria continha documentos financeiros, mas uma, com a etiqueta Casos Especiais, chamou sua atenção. Ela a abriu, as mãos tremendo, e lá estava o nome de Mateus e o de sua falecida esposa, Beatriz. O dossiê era uma obra-prima de manipulação, fotos forjadas, depoimentos fabricados, e-mails editados, e um extrato de pagamento de uma testemunha-chave. Era a prova da inocência de Mateus e da monstruosidade de Ricardo. Helena folheou os outros arquivos, cada página revelando um novo horror. Havia casos de chantagem, de sabotagem industrial, de vidas destruídas por encomenda. Ricardo não era apenas um investigador. Ele era um arquiteto de ruínas. O choque deu lugar a uma raiva fria e lúcida. Ela pegou seu celular e fotografou cada página do dossiê de Mateus. Depois, pegou a pasta original. Ela não voltaria para a chácara. Não ainda. Havia algo que ela precisava fazer primeiro. Escondeu a pasta em uma bolsa de ginástica no fundo do armário e esperou o retorno do marido. O rosto uma máscara de normalidade, enquanto por dentro um plano começava a se formar. Ela não era mais a esposa troféu. Era a mulher que iria expô-lo. Naquela noite, durante o jantar, ela o confrontou. Eu sei sobre o Mateus, disse ela, a voz firme. Ricardo parou, o garfo a meio caminho da boca. O vizinho da chácara? O que tem ele? Eu sei que você o incriminou. Eu vi os arquivos no seu cofre. A máscara de Ricardo caiu. Seu rosto se contorceu em uma fúria gelada. Você mexeu nas minhas coisas? Ele sibilou. Depois de tudo o que eu te dei. Você destruiu a vida de um homem inocente. Eu fiz o meu trabalho. Fui pago para isso. E esse dinheiro pagou por esse seu vestido, por essa casa, pela escola da sua filha. Você viveu disso, Helena. Você foi cúmplice em silêncio por todos esses anos. Ele estava certo. A percepção a atingiu com a força de um soco. Sua vida de luxo fora financiada pelo sofrimento de outros. A culpa e o nojo a sufocaram. Acabou, Ricardo. Ela disse, levantando-se. Eu vou embora. E vou levar as provas comigo. Ricardo riu. Um som assustador. Você não vai a lugar nenhum. Você acha que eu vou deixar você sair daqui com isso? Você não tem ideia de com quem está lidando. Ele se levantou, os olhos brilhando com uma maldade que ela nunca vira antes. Helena recuou, o coração disparado. Ela correu para o quarto de hóspedes. Júlia, precisamos sair daqui, agora! Ela gritou. Ricardo estava logo atrás. Ele a agarrou pelo braço, a força de seu aperto era brutal. Você não vai estragar a minha vida. De repente, Júlia apareceu na porta, segurando um pesado abajur de bronze. Ao ver a cena, algo em seu rosto mudou. O olhar vago desapareceu, substituído por um flash de reconhecimento e terror. Você, ela sussurrou, olhando para Ricardo. Eu me lembro de você.
Antes que Ricardo pudesse reagir, Júlia o atingiu na cabeça com o abajur. Ele desabou no chão, inconsciente. A memória de Júlia, despertada pela visão de seu algoz, havia voltado. Júlia tremia, as lembranças vindo em uma avalanche avassaladora. Ela era médica residente. Ricardo a contratara para um serviço de acompanhante de um cliente rico, que na verdade era um esquema de chantagem. Quando ela descobriu e tentou sair, Ricardo e o cliente a drogaram e a abandonaram na estrada, acreditando que ela morreria de hipotermia. O homem que a encontrou, Mateus, era seu anjo da guarda. Helena, em choque, ajudou Júlia a se recompor. Elas pegaram a pasta, a bolsa e fugiram. Não voltaram para a chácara. Foram direto para a delegacia mais próxima. Entregaram as provas, contaram tudo. A história era tão complexa e envolvia tantos nomes poderosos que, a princípio, o delegado hesitou. Mas as evidências eram irrefutáveis. Um mandado de prisão foi expedido para Ricardo. A notícia da prisão de Ricardo estampou os jornais. O escândalo abalou a elite paulistana. Helena e Júlia, agora as principais testemunhas, foram colocadas sob proteção. Helena ligou para Mateus. Contou tudo, a voz tremendo. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio, e depois, o som de um homem chorando pela primeira vez em 8 anos. A justiça, que ele pensou jamais ver, estava finalmente a caminho. Helena sentiu um peso sair de seus ombros. Ela não era mais uma vítima, nem cúmplice. Era uma agente de mudança. Ela havia encontrado sua força na adversidade, sua voz no silêncio imposto por anos de submissão. O julgamento de Ricardo foi um circo midiático. Ele tentou de tudo para desacreditar Helena e Júlia, pintando-as como mulheres vingativas e instáveis. Mas as provas eram esmagadoras. A testemunha que ele havia comprado para incriminar Mateus confessou tudo em troca de uma pena reduzida. Ricardo foi condenado a uma longa sentença, não apenas pela armação contra Mateus, mas por uma série de outros crimes que vieram à tona. O império que ele construiu sobre a ruína de outros desmoronou, levando consigo muitos de seus sócios e clientes corruptos. O processo de anulação da condenação de Mateus foi iniciado. A verdade, finalmente, prevaleceu. 1 ano depois, o sol da tarde iluminava a varanda da chácara em Vila das Flores. O jardim, antes abandonado, agora estava cheio de flores. Helena serviu um suco de maracujá para Mateus, que lia um livro, a expressão serena. Ele havia sido oficialmente inocentado e recebera uma indenização do Estado. Mariana, que agora amava a vida no campo, estava na casa de uma amiga. Júlia, que recuperara sua vida, estava terminando sua residência médica em um hospital da capital, mas visitava nos fins de semana. A vida de Helena não era mais definida pelo luxo, mas pela simplicidade, pela paz e por conexões verdadeiras. Ela havia redescoberto a si mesma na terra, no trabalho manual, na amizade e talvez em um novo amor que florescia lentamente, sem pressa. Mateus fechou o livro e olhou para ela. Seus olhos azuis agora não continham mais a sombra da dor, mas um brilho de esperança. Sabe, às vezes eu ainda acho que estou sonhando, ele disse, que vou acordar de volta naquela cela. Não é um sonho, respondeu Helena sorrindo. Ela pegou a mão dele, um gesto que se tornara natural entre eles. É a nossa realidade agora. Ela, que pensava ter perdido tudo, na verdade havia ganhado o que o dinheiro não podia comprar. Liberdade, respeito próprio e a chance de construir uma vida baseada na verdade. A fuga desesperada de uma mansão em São Paulo não fora um fim, mas o verdadeiro e turbulento começo de sua história. A história de Helena nos mostra que as grades mais fortes não são feitas de aço, mas de medo, dependência e mentiras. Ao ousar quebrar essas correntes, ela não apenas salvou a si mesma, mas trouxe justiça para outros e encontrou uma felicidade que nunca imaginou ser possível.
O castelo de cartas de Ricardo desmoronou, provando que nenhuma mentira, por mais bem construída que seja, pode se sustentar para sempre. E no silêncio do campo, em meio a pessoas marcadas pela vida, Helena encontrou sua verdadeira fortuna. Muito obrigado por acompanhar esta jornada até o fim. Se você se emocionou com a força de Helena, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. A sua interação é o que nos move a trazer mais histórias como esta. E agora, eu pergunto a você: o que é preciso para uma pessoa encontrar a coragem de abandonar tudo o que conhece em busca da verdade?